Então, pessoal, enquanto vocês vão entrando aí na live, então vamos fazendo as apresentações aqui. Então, hoje eu tô aqui com o Tomás, nosso aluno aqui, e a gente vai fazer a segunda parte da apresentação do artigo. Então, na outra semana a gente falou sobre hidratação, a gente falou sobre os preceitos da hidratação. Ah, o Guilherme tá te mandando um oi. Fala, Guilherme, um abraço. Aí Então, na outra semana a gente falou sobre os preceitos da hidratação. E aí, nessa semana, a gente vai falar sobre a parte de tratamento em si, a parte da fluidoterapia em si, as soluções que a gente tem disponíveis aí no mercado. Olha, tá fazendo É sucesso, o hein? pessoal da minha turma que tá aí. Valeu, pessoal, pela força. Oi, Paulinha! Então, hoje a gente vai falar de. Boa noite, Larissa. Ah, não, peraí, Laísa. Laísa. Ah, sim! Gente, eu tô precisando de óculos mesmo. É a real oficial. Tô precisando de óculos. Então, hoje a gente vai fazer. Então, pessoal, qualquer momento que o áudio ou o vídeo não ficarem bons, vocês avisam a gente que a gente dá uma olhadinha aqui. Então, hoje a gente vai falar da parte da hidratação, na parte do tratamento. Então, a gente olhando aí para o artigo, que nem a gente falou na outra semana, a Revista Brasileira de Buiatria, eles estão trazendo artigos que são muito bons, eles têm artigos de revisão e é gratuito o acesso, tá, gente? Então, vocês podem ir lá no site da Revista Brasileira de Buiatria e você tem os anais de congresso, você tem acesso às edições atuais e passadas da revista. Então, é uma forma muito boa de vocês terem acesso a artigos muito bons. Então, a gente está pegando alguns artigos aí da Revista Brasileira de Buiatria, que são artigos fantásticos, e a gente está fazendo uma conversa aí com os alunos. E aí hoje a gente vai fazer a parte 2 do hidratação em ruminantes adultos e neonatos, uma abordagem prática e objetiva, que é o artigo do José Dantas Ribeiro Filho, do professor Rinaldo Batista Viana, Hélio Cordeiro, o Luiz Carlos Fontes Batista Filho e Júlio Augusto Nairo Lisboa. Então, só pessoas aí expoentes. E na parte 2 a gente vai para a página aqui, que eu tô abrindo para olhar aqui, gente, que eu não lembro mais qual foi a página que ficou. Chega. Na página 14 em diante, em que a gente começa qual seria a solução eletrolítica a escolher para cada caso, para cada tipo de situação. Então, a gente começa na questão ali de vias, né? Então, assim, quando a gente fala de qual solução a gente vai escolher, a gente tem a questão das vias. Então, na live passada, a gente falou, né, da via oral, da via interal e da intravenosa. Então, quando a gente fala de via oral e via interal, sempre lembre, gente, água. O objetivo é fazer hidratação. Então, o animal beber água e eu passar uma sonda e dar água para o animal entra na sua conta de hidratação lá. Claro que, se você tem um animal diarreico, se você tem um animal em outras condições, você colocar eletrólitos é sempre melhor. Mas lembra que o seu objetivo básico inicial é hidratação. Então, água, gente, que é aquele negócio, não tem cão caçar com gato? Água. A água vai fazer milagres aqui para você. E aqui no artigo ele fala, inclusive, a quantidade de sódio, potássio, cloro. Ele fala sobre bicarbonato e acetato, que a gente vai poder falar hoje também. E aí, inclusive, no artigo ele traz assim as quantidades que você pode utilizar, que não vai ser o nosso foco hoje da gente ficar falando as receitinhas. A gente vai tentar recomendar para vocês soluções que já são soluções comerciais. E aí ele destaca, né? Então a gente tem quando a gente fala das grandes doenças que precisam aí de hidratação, a gente tem a questão dos bezerros diarreicos. Diarreia, né, então a gente em aula eu falo isso com vocês, diarreia é muito prevalente. Normalmente você tem 1/4 dos bezerros com diarreia. Então, diarreia é uma coisa que a gente precisa falar muito sobre fluidoterapia. E quando a gente está falando de animal jovem, eles precisam de muito mais atenção,
porque eles desestabilizam muito rápido aquele negócio. Morre rápido, revive rápido também. Mas a gente tem que ficar muito de olho nisso. E a gente tem, né, até o artigo traz aí várias soluções que são soluções comerciais. Ele traz a Enerlite e o Glutelac, que ele falou, né, entre outras características, que essas foram as soluções, que aí são soluções para via oral ou para via interal. Então, via interal, lembra? Sonda. São soluções que produziram uma alcalinização maior. Então, na live passada a gente falou, então a gente relembra, bezerros diarreicos, animais com diarreias muito fortes, a gente já pensa que é um animal que tem acidose metabólica. Então, você ter aí o Enerlite e o Glutelac trazendo alcalinização seria excelente, especialmente para esses animais que têm quadros mais fortes aí de acidose metabólica, que está ligado a quadros muito mais fortes de diarreia. E aí ele fala que todas as soluções que eles testaram, né, dessas soluções que são prontas, né, então são soluções comerciais, todas elas levaram a reverter o quadro de desidratação, mas essas duas trouxeram a alcalinização também. E aí ele traz uma tabelinha bem bonitinha de qual pH, a diferença entre ânions e cátions que a gente precisa ter para cada solução, que é no contexto de, se você quiser fazer a sua solução, você pode, mas ao mesmo tempo, gente, a gente sempre que fica falando isso, a gente cobra da indústria farmacêutica, a gente cobra que eles tragam pra gente aí mais produtos, mais coisas pra gente usar, e aí a hora que o produto vem, a hora que o produto chega, a gente fica reclamando do preço e fica fazendo misturinha em casa. Então é aquele negócio, gente, a nossa misturinha, quem não tem cão caça com gato? Sim, então às vezes você não tem nada lá, fazer uma misturinha caseira resolve? Por hora sim. Mas você ter uma solução que já vem pronta para uso, já toda padronizada, é muito melhor. Nitidamente isso vai ter um custo, né? Então você fazer a sua gambiarra em casa vai ser mais barata, mas ela não tem a mesma efetividade do que você ter uma solução já pronta. E é aquilo que a gente falou na live passada. Os animais que vão precisar, né, que a ideia é quanto mais cedo você faz a intervenção hidratando o animal, você vai poder economizar. Então você vai, na verdade, usar menos e usando água você consegue economizar. Então, esses animais que já vêm para quadros diarreicos mais fortes, eles precisam de um tratamento já mais assertivo. Então, eu vou precisar de uma solução também que seja de melhor qualidade. Aí, se eu esquecer alguma coisa, você vai me falando também. E aí, a gente falou isso na live passada sobre o volume a ser administrado, né, que vai depender do grau de desidratação. E aí, mais pra frente também a gente vai enfatizar isso, senão a gente vai enfatizar agora também. Que vai entrar para vocês aí o próximo slide, em que tem o que a gente falou na live passada, sobre a questão da hidratação, né, do animal. E eu, no exame físico, consegui determinar com acurácia qual é o grau de desidratação desse animal. Então, o grau de desidratação que a gente verifica no exame físico é as perdas que a gente precisa ter então, é a parte da reposição. Então, na fluidoterapia, a gente tem reposição, manutenção e perdas. Então, o que você verificou no exame físico já é o que você precisa repor. E quando a gente está falando aí de animais de 40 quilos, os bezerros aí, até animais de 300, 400 quilos, só o volume de reposição já são litros e mais litros aí para você aplicar. Então, é aquele negócio, a gente fazer uma intervenção mais cedo leva você a economizar também. E aí ele até fala da questão de parcelar a administração. Na live passada a gente falou de opções que a gente tem para fazer. Inclusive, gente, quem não assistiu a live passada, perdeu, eu subi ela no YouTube, então tá lá no YouTube para quem quiser assistir. Então tem a parte 1 lá no YouTube, tá? E essa daqui também a gente vai subir depois no YouTube, oremos para que tudo dê certo, que eu apanho para fazer esses negócios. Mas a gente falou sobre parcelar a hidratação, né? Quando a gente faz a administração por sonda, muitas vezes eu vou ter que fazer uma administração grande, né? De uma única vez, porque eu tô com o animal sondado ali. E aí ele até fala, se a gente conseguir parcelar, e aí ele fala de utilizar parcelas de até 2 litros no bezerro.
Então, vamos começar a rever essa parte. O bezerro, quando a gente está no sistema, né, de aleitamento artificial, ele mama 2 litros de manhã, 2 litros à tarde, né? Isso, a prática normal. Então, ou seja, o estômago dele, ele já está acostumado com aqueles 2 litros. Eu tentar entrar com maiores quantidades causa, além de desconforto, tem aquela questão de o animal não aproveitar tão bem. Então, ele fala assim, que a gente usar de parcelas de até 2 litros. Que nem na live passada a gente falou de opções de fornecimento aí de solução via oral, e você conseguir parcelar isso ainda menos. Então, assim, no máximo 2 litros, que é a capacidade aí do estômago desses animais de aguentar, entrar essa, quando a gente está falando de bezerro, entrar esse tanto de fluido de uma vez só. E aí, se eu entro com menos, mais vezes, o animal consegue aproveitar, absorver melhor isso. E aí ele fala que essa solução via oral, ela pode ser ofertada ao longo do dia para o animal beber, naturalmente, ofertar ele no balde ali, como se ele, né, como água ali para ele. Aí eu sempre falo, gente, a nossa ideia é que o animal se hidrate. Então, eu normalmente eu vou oferecer um balde com água e um balde com a solução. E no caso de animais que estão em aleitamento, né, bezerro, eles são muito, né, desesperados com mamadeira, você oferece a mamadeira para ele só com a solução hidratante, né? Então, com glutelac ali, você oferece para ele só com a solução hidratante. E aí ele mama, porque eles acham que vão receber leite, né? Mas ele já. Aí depende, né, do grau de diarreia, se você pode, né, decidir cortar ou não o leite do animal. Mas que a gente vai até falar isso hoje. Se eu decidir por cortar o leite do animal, eu preciso entrar com alguma questão aí de reposição de glicose para esse animal. Se ele estiver continuando a tomar o leite, tudo bem, daí você só está aumentando a quantidade de solução hidratante. Então, eu sempre coloco para ele um balde com água e um balde com solução hidratante. Marca direitinho, então, quanto de volume você colocou ali direitinho, para você saber se ele bebeu, se ele não bebeu, né? Então, a gente coloca lá no balde, deixa bem marcadinho, bonitinho, quanto que tem ali para a gente saber. Porque é aquele negócio, às vezes você está oferecendo uma solução hidratante para ele ali, né? Uma dessas comerciais, e tem bezerro que não gosta. E aí você está tentando que ele beba mais, ele não gosta, então oferece variedade para ele. Então oferece água e oferece a solução hidratante. E ele né, fala uma questão que foi muito legal, que ele fala para a gente evitar de estar próximo do momento que o bezerro vai mamar leite ou vai mamar o sucedâneo, porque daí o estômago dele já está cheio, ele acabou de mamar. Então o estômago dele já está cheio, daí eu vou ofertar a solução hidratante. Então a ideia aqui é a gente esparçar esse oferecimento. Então pode ser, você deu a mamadeira para ele de manhã, umas 2 horas depois, ou que negócio que eu falo para ele. Lá na fazenda eu falo para eles tudo em relação ao horário do almoço. Então eu falo para eles, antes de descer para o almoço, oferta de novo, dá mais solução hidratante para o animal. Almoça, volta do almoço, dá mais uma vez solução hidratante para o bezerro. Aí no meio da tarde, dá mais uma vez solução hidratante. Aí quando é o final da tarde, ele vai receber a mamadeira. Então, ou seja, você ofertou para ele várias vezes solução hidratante para você conseguir atingir ali aquele, né, 10%, então, um animal muito desidratado, os 10% que você queria. Então, evitar a proximidade aí com o momento de aleitamento. Então, ele fala que um mínimo de 2 horas. Então, ou seja, ofertou, 2 horas depois oferta mais, ou seja, dá tempo do estômago absorver e eu estou ofertando de novo. Então, 2 horas. Ele recomenda aqui para bezerros. E aí ele fala que nas nossas misturinhas, eu achei isso importante a gente falar, nas nossas misturinhas caseiras, a gente usa sal de cozinha. E ele falou que pode, né, NaCl, sal de cozinha, então você pode usar na sua solução caseira aí, você usar o NaCl, o sal de cozinha, mas ele fala que a gente não pode usar o açúcar como substituinte, né, porque o açúcar, ele tem sacarose, e o animal não vai ter enzimas para fazer essa substituição. Então ele fala que é aquela questão, a gente usar glicose ou destrose. Aí, na reunião do grupo de estudos, uma aluna até, Paty, se você tiver aí, uma aluna até pegou, e o mel? O mel aí depende, ele vai entrar na mesma categoria, só que até eu comecei a pensar, dependendo do mel, que a gente tem uns mel mais fajuto, que não é exatamente mel,
Se você vê que aqueles mel, eu olhei, tem mel no supermercado que ele é destrose. Então, assim, se for esses mel fajutinho, né? Então, se for mel verdadeiro, esse daí não. Mas, porque ele fala o seguinte, a gente tem que entrar com glicose ou destrose. Então, o que a gente pode usar na nossa soluçãozinha caseira? Lembrando que o melhor é a gente pegar e usar a solução comercial. Mas aquela ampolinha de glicose, né? Então, você de repente tem a ampolinha lá, usar a ampolinha de glicose. Então, então açúcar de não, mas a ampolinha de glicose, né? Aí destrose, se for esses mel mais de origem duvidosa, né, que não é verdadeiro. Então, para você fazer a misturinha, você pode usar água de torneira, açúcar não, mas a glicose ampolinha e sal, né? Dá para você usar. Mas é aquele negócio, né, gente? Você tá tentando baratear, é aquele barato que sai caro, mas se você não tiver ali a solução, pode ser. Porque essa solução aqui, o que ela vai fazer? Ela não vai fazer aquilo que a gente acabou de falar da questão do glutelac. Ela não tem produtos alcalinizantes, então ela não vai ajudar na alcalinização, ou seja, animais em acidose metabólica vão permanecer com acidose metabólica. Mas é melhor a gente fazer isso do que fazer nada. Que eu sempre vejo, às vezes, as pessoas... porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não vou fazer. Não. Água, gente, é melhor, porque nosso objetivo é hidratar o animal. Então, assim, água faz, porque realmente... E às vezes a gente vê a pessoa pegando uma bagzinha de 500 ml falando, é o que eu tenho de 500 ml, então é o que eu vou fazer de hidratação. Não, tem outras vias, tem outros produtos, temos outras coisas que dá pra gente fazer. Então dá pra você, de repente, andar, né, a campo, né, andar aí com ampolinhas, e a validade delas é bem grande, né, então dá pra você andar com essas ampolinhas. Claro, se você tiver muitos animais, mas aí é que negócio. Os que estão piorzinhos, você usa logo as suas ampolinhas, já manda buscar mais na casa agropecuária. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou tiverem alguma coisa que vocês viram e querem tirar dúvida, porque a ideia é que vocês leiam esses artigos, tirem dúvidas aqui na live, ou depois, né, às vezes está aqui na live e quiser tirar dúvida também, mas a ideia é, super recomendo que vocês leiam sempre os artigos. Agora, uma questão aqui que eu lembrei aqui, essa questão, gente, de utilização de glicose, né, na solução via oral, é quando a gente está falando de animais filhotes que são monogástricos. Eu não posso dar para um animal ruminante glicose na boca. Porque é aquele negócio, se eu estou dando via oral, se eu estou dando via sonda para um animal que já é ruminante, isso está caindo no rumen. Você colocar açúcar no rumen, glicose, destrose, sacarose, meio que você explode aquilo lá, né? Lembra, as bactérias do rumen, elas vão estar ali, elas que geram energia pro ruminante. Se eu colocar glicose, então, aí por isso que eu falo para vocês, lembrem-se assim, filhote, né? Então eu tô falando de bezerros aí, cabritos, cordeirinhos, eles entram em hipoglicemia com muita facilidade. Então, para eles, eu preciso dar uma fonte de glicose, que seja via oral ou, que a gente vai ver ali em outras soluções injetáveis, eu preciso. Agora, um animal adulto é perigosíssimo eu querer usar a glicose via oral. Só que lembra que o adulto, ruminantes não são tão dependentes do metabolismo da glicose, então eles aguentam ali um tempo bom sem precisar da glicose. Um filhote, 4 horas, ele está entrando em hipoglicemia, às vezes até menos, dependendo da situação ambiental. Um ruminante adulto, do dia que ele para de comer, o rumen ainda tem 3 dias de alimento lá dentro. Então, durante 3 dias sem comer nada, o ruminante ainda está bem. E aí a gente vai falar de outras opções que a gente tem para gerar energia. Então, aquela questão, a glicose ela está para entrar para gerar energia. Para animais filhotes, eu preciso gerar energia via glicose. Animais adultos, eu vou gerar energia via outros produtos, que a gente vai falar já já. Então, solução oral ou enteral, né, via sonda, nunca com glicose no adulto. E aí ele fala, né, para os adultos, soluções que tenham sódio, cloro, potássio, cálcio, magnésio. E aí ele falou do cálcio. O cálcio, pessoal, não é que o cálcio está envolvido porque está sendo perdido, mas quando a gente fala de animais adultos, vaca leiteira, a gente já tem animais que têm a hipocalcemia, então a baixa do cálcio.
Então, aquele negócio, o animal que já estava, às vezes, e as estimativas, né, que cerca de 80% do rebanho de vacas leiteiras passe por processos de hipocalcemia. Então, é aquele negócio, a gente fala assim, você tem uma vaca leiteira, você tem muita possibilidade dela estar com falta de cálcio também. Então, a gente vai ver, né, nas soluções, e tem para os animais adultos, né, tem soluções aí via oral que a gente chama de drench. Os drenches para os animais, né, via oral, para os animais adultos, você vai ver que na composição tem cálcio. Porque tem muito essa questão de animais adultos, né, vacas leiteiras, terem muita falta de cálcio, né, muita prevalência da hipocalcemia. Então, não que o cálcio esteja no processo da diarreia, mas o cálcio está no processo da hipocalcemia e eu sempre falo assim, aula, gente, desgraça pouco é bobagem, nada disso é tão ruim que não possa ser piorado. Então, eu tenho bezerro com diarreia e tristeza parasitária bovina, né, que é Babesia anaplasma. Eu tenho vaca com hipocalcemia, que daí ela faz um deslocamento de abomase, inclusive hipocalcemia é fator predisponente para deslocamento de abomaso. Aí, deslocamento de abomaso, o animal pode ter processos diarreicos. Então, assim, nada tá tão ruim que não possa ser piorado. E aí ele fala do propilenoglicol, né? Então, o propilenoglicol, ele fala que quando foi administrado por via oral nasoruminal, ele acabou sendo absorvido no intestino e foi transformado em glicose. Então, a gente tem duas substâncias, né? Então, ou seja, para o meu animal fonte de energia, para o meu animal adulto ruminante, eu não vou dar glicose, mas eu posso dar o propilenoglicol. Ele, nos drenches comerciais, né, nessas misturas comerciais, o que mais vem é o propilenoglicol. E ele realmente né, inclusive o artigo aqui fala, ele é o mais indicado, ele foi o mais efetivo. Então, o propilenoglicol, ele é bizarro, né, gente? Aquelas coisas. Você dá propilenoglicol e aí o ruminante transforma isso em glicose. Coisas que só o ruminante faz por você. Porque o ruminante, ele não é que eu falo, né, gente? Monogástricos, né? Seres aí inferiores, né? Então, tem que ser dito, né? Os ruminantes, como seres superiores, eles fabricam tudo. E eles fabricam a própria glicose. Então, as bactérias do rumen entregam para ele os produtos, e aí esses produtos, né, vão passar pelo fígado, e o ruminante produz a própria glicose. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho que dar para este ruminante adulto, né, vou colocar assim, ruminante, né? Eu tenho que dar para este ruminante o subproduto para que ele possa fazer a glicose. Então, o propilenoglicol vai entrar e aí, via fígado, vai ser feita a fabricação da glicose. Então, ou seja, para esses animais... mas eu sempre falo isso, gente, em aula eu falo isso. Adulto, se preocupe com glicemia se você mediu e ela está baixa. Porque ele segura muito mais a glicemia, é um animal que fabrica a própria glicose. Então, assim, adulto, a gente tem que mensurar primeiro a glicose, melhor, para mensurar a glicemia, para depois eu ver se precisa ou não precisa. Então, assim, não precisa sair, ele não tá comendo, peraí, né? Não sai por aí dando glicose para quem não precisa. Filhotes, realmente, 4 horas, quanto mais jovem, né? Então a gente fala do neonato, os primeiros 30 dias, 4 horas ele tá entrando em hipoglicemia. O ruminante adulto, meu amigo, às vezes é 3 dias e nem começou. Às vezes tem animal que vai entrar na hipoglicemia lá pelo 4º dia, 5º dia. É diferente o metabolismo. E aí ele fala, né, das soluções enterais aí, né, as comerciais, que elas têm propionato de cálcio e propilenoglicol. Então a gente vê assim, nas substâncias comerciais, a gente vai ver a presença já do propionato de cálcio, já o propilenoglicol, e ele fala que apresentaram maior potencial glicemiante. Então, ou seja, para animais com hipoglicemia, esses produtos via oral vão ser mais eficazes em subir a glicemia. E aí ele falou que o glicerol não teve um efeito tão bom na glicemia. Isso por quê? Quem não tem cão caçar com gato, e aí se você não tem, às vezes a gente fala, vai na farmácia humana, e compra glicerina. A glicerina é uma opção para você dar a via oral para ser um conversor de glicose. Mas o próprio artigo diz, o propileno é melhor. Mas, às vezes, então você vê, se você estiver totalmente a pé, ainda dá para você fazer uma intervenção boa no seu paciente. Usando água, usando sal de cozinha, ampolinha de destrose, ampolinha de glicose,
e usando glicerina de farmácia. Então, assim, na pior, mas assim, é aquele negócio. Essas misturaiadas aí não vai ser superior a uma mistura que a gente tem um produto fabricado comercial. Mas dá para fazer. Inclusive, aqui no artigo, para quem se interessar, ele traz a receita, gente, não é brincadeira não, ele traz a receita, quantas gramas de cada produtinho para você fazer uma solução caseira, bem acertada, inclusive ele fala aqui, é bem bonitinho. É que assim, gente, eu não acho que seja o foco, mas aí é aquele negócio, até ele fala, você vai ter que comprar os produtos, né, andar com saquinhos, não é tão restritivo assim, mas ele dá a receita de quantas gramas, não sei o que, é certo, é receita de bolo aqui no artigo tá aqui. E aí ele fala do ponto de vista de metabolismo ácido básico, né? Ele fala que as soluções interais são neutras, né? E aí ele fala que, na verdade, a gente tem um potencial acidificante até de várias soluções. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão um pouco mais para frente aqui, em que ele fala da questão do equilíbrio ácido básico. Uma questão que a gente tem que falar aqui do bicarbonato de sódio. Então ele fala assim, se eu tenho um animal em acidose metabólica, você podia pensar, pô, então eu vou descer bicarbonato de sódio na solução oral. Isso, inclusive o artigo fala aqui, né, que não é recomendado a gente fazer isso em aula, eu falo isso, porque você, na verdade, vai alterar o pH do rumen e vai acabar com as bactérias que tiverem lá. Claro, tem doenças que de repente já não tem muita coisa lá, mas o problema é, você vai alcalinizar o rumen e aí, quando é que o rumen vai voltar ao seu pH normal? Vai levar dias para você conseguir isso. E se você está destruindo as bactérias, fungos, leveduras, se você está destruindo o rumen, que é como o ruminante se alimenta, como é que é seu plano de ação para daqui para frente? Então, ele fala que essa mudança de microbiota, tanto ruminal, ele fala muito da microbiota intestinal, pode inclusive predispor o animal a infecções gastrointestinais. Porque se eu estou matando a microbiota boa por causa da mudança de pH, porque eu botei bicarbonato de sódio, se eu troquei a microbiota do rumen, do intestino, o que vai vir de microbiota? Microbiota invasora. Microbiota que não é a microbiota orgânica. E aí ele fala de utilização de outras substâncias alcalinizantes e ele fala do acetato de sódio. E aí, na verdade, ele fala para a gente utilizar substâncias alcalinizantes e ele fala do acetato de sódio, que esse aí eu não sabia, né, do acetato. Eu sabia que bicarbonato eu jamais. Mas ele está trazendo aqui uma coisa que para mim é nova. Ele fala de acetato de sódio, que ele trouxe aí um tamponamento sistêmico, ou seja, estou dando acetato de sódio via oral para alcançar um tamponamento de sangue. Então ele falou que teve um tamponamento sistêmico e sem alteração do pH de líquido ruminal. Isso eu achei muito interessante. Então, às vezes você usar... Porque aí agora vamos entrar aqui. Por que muitas dessas soluções orais, gente... Porque é o seguinte, gente. Soluções intravenosas vão ser caríssimas. O volume que a gente vai ter que usar, a quantidade que a gente vai ter que usar é muito grande. E isso traz o tratamento, às vezes, para um nível que é proibitivo. Às vezes o cara fala, não dá para... E aí é aquele negócio. Às vezes o animal vai morrer porque a gente não teve dinheiro para fazer essa intervenção. Então, quanto mais você conseguir as coisas por via oral, no início do processo, mais barato vai ficar. Então, o acetato entra aí como uma substância oral que você pode usar com potencial alcalinizante dos sistemas circulatórios. Então, ele trouxe aí um trabalho, né, de Amorim. Eu achei muito interessante, muito interessante. Claro, claro. E o legal do acetato é que o acetato ele é um tampão metabolizável.
Ou seja, o próprio organismo consegue, quando cair no sangue e tiver a regulagem do pH do sangue, posteriormente esse acetato vai ser metabolizado em compostos energéticos pelas próprias células. Então ele tem essa vantagem de ser um tampão metabolizável, que é muito interessante realmente essa novidade do artigo. Essa parte eu achei muito legal. Ó, gente, eu tô me divertindo com esses artigos. Ai, passei muito. É, E aí a gente vai agora, então a gente, nessa primeira parte aqui, a gente falou algumas partes de solução que a gente pode usar por via oral, ou via enteral, via sonda, né? Agora vamos para as soluções eletrolíticas intravelosas, né? Que são as cristalóides. E aí a gente vê se no final a gente consegue falar um pouquinho mais de outras soluções. Mas as eletrolíticas, então as clássicas aí que a gente tem são as cristalóides. E aí às vezes eu vejo isso, que às vezes a gente vê que os alunos aí não estão às vezes sabendo quais são as soluções que estão disponíveis, né, no mercado e o que cada uma delas fazem. Então basicamente a gente tem o ringer com lactato de sódio, o ringer simples e a solução salina, que são as três que ele vai trazer aqui com um objetivo de hidratação. O ringer simples, gente, já vou adiantando que a gente usa ele bem menos. Então, assim, o grosso do que a gente usa é o ringer com lactato e a solução salina. Mas aí, gente, só pra gente relembrar aqui, ó, a solução salina ela é 0,9%. Só pra gente ter uma ideia do que eu tô falando quando eu falo, olha a água é importante. Solução intravenosa de solução salina, ela é 0,9%, ou seja, 99,1% é água. Entendeu, gente? Então, assim, por isso que eu falo água. O que a gente está querendo aqui é água. E aí a gente ele traz a questão, né, o debate sobre uma ou outra solução. E ele fala da questão que a solução salina e a ringer simples, elas, por causa do teor de cloro que elas têm, elas podem ocasionar o aparecimento de acidose metabólica, dependendo do volume a ser administrado e velocidade de infusão. Então, aquele negócio, num animal que tem alcalose, tudo bem. Mas solução salina e ringer simples, elas têm um potencial acidificante. Porque muitos animais, que é aquele negócio, gente, lembra que a gente falou na aula passada, na live passada, que eu vou entrar com o intravenoso exatamente em animais que já estão críticos. Então, muitas vezes, o volume que eu vou administrar vai ser um volume maior e como o animal que está fortemente desidratado, a velocidade de infusão inicial é uma velocidade mais alta. Então, aquele negócio, se eu tenho um animal que já está fortemente acidótico e eu entrar com solução salina, né, que vão focar na salina, pode ainda piorar o quadro de acidose. Então, mas se eu tiver só salina, faz salina. Faz salina. Mas a gente tem que tentar, que é negócio, vamos começar a pensar aqui que pode piorar o quadro da acidose. E aí, eu não sei se é por causa disso, eu não sei exatamente, mas existe uma história, há muito tempo que rola essa história, de que solução ringer com lactato, ela é uma solução alcalinizante. Ela não é. A gente não tem alcalinização quando eu uso solução ringer com lactato. Não tem alcalinização. É que ela não acidifica. Então, não sei se é isso. Mas solução rica com lactato, às vezes a gente escuta o pessoal falsamente falando: o animal está em acidose, então eu vou usar a solução de ringer com lactato, porque ela vai alcalinizar. Não vai. Ela só não vai piorar, certo? Então, ou seja, para o animal acidose metabólica forte, uma solução de ringer com lactato seria a melhor, não por alcalinizar, mas para não piorar, não acidificar mais. Tá? Então, eu vejo isso muito, eu fico sempre pensando de onde veio essa história de que a solução ringer com lactato ela alcaliniza, porque eu não sei, porque não alcaliniza. E aí ele fala. E aí ele fala o seguinte, que até isso é uma coisa, pelas doenças, em bovinos adultos é mais comum a alcalose metabólica. Agora, em bezerros é mais comum a acidose metabólica. Então, em animais adultos, solução com ringer lactato, na maioria das vezes, vai ser ok, vai ser boa, vai ser melhor, mas eu posso entrar com uma solução fisiológica que vai ser
boa também. Então, aquele negócio, uma alcalose metabólica no animal adulto, né? Por isso que eu falo, por isso que a gente falou na outra live das doenças, sabe, gente? Porque é por isso que eu falo, você tem que saber como clínico a patogenia da doença, porque se você não tem nada, pelo menos você na sua cabeça tá sabendo como é que a doença se desenvolve, tá sabendo o que que usa para tratar e as possibilidades. Então, em animais adultos, por conta das doenças que são mais prevalentes no bovino adulto, é muito mais prevalente a alcalose metabólica. Agora, em filhotes, né, nos neonatos especialmente, as diarreias são mais prevalentes e diarreia leva a quadro de acidose metabólica. Então, aquela coisa, vamos começar a pensar? Um animal jovem, ringer com lactato vai ser melhor, no animal adulto, uma solução fisiológica vai ser melhor, generalizando bem grosseiramente. Então, mas depende do que a gente tá, né, da doença que a gente está enfrentando aqui. Então aí ele até fala isso no artigo, ele reforça a solução de Riga com lactato, ela é considerada neutra. Ela não é alcalinizante, ela é neutra. E aí ele fala, aí tem uma parte que ele fala aqui de suplementação de cálcio, potássio. Essa parte a gente já falou um pouco, né? Então a gente não vai repetir ela agora. Mas ele fala muito a questão do cálcio por causa da questão da hipocalcemia. Mas todas as vezes em que você for fazer uma solução que tenha cálcio na veia, você tem que tomar cuidado com o coração. Monitorização do coração, porque as soluções com cálcio, elas causam arritmia cardíaca. Em alta velocidade e alta quantidade, você pode causar uma parada cardíaca. Então, porque que negócio, você tem as soluções que são soluções comerciais, você vai usar essa solução comercial, se tem cálcio, ficar fazendo ausculta cardíaca, monitorando o ritmo. Então, o tempo todo você fica lá com o esteto, ritmo, e cálcio, gente, nunca dá para você entrar com velocidade, não, viu? Então, assim, cálcio você vai entrando assim, devagarzinho, você pode ir. Depende do estado do paciente, né? Mas é aquele negócio. Se eu tô procurando hidratação, um animal que já tá quase no choque, eu vou entrar com alta velocidade. Então, soluções de cálcio, hidratação não vai dar certo por causa da velocidade. Então, cálcio, cuidado aí. Então, ele fala dessa questão da monitorização cardíaca, né, na utilização do cálcio. E aí ele fala para bezerros, né? Agora a gente começa a falar de bezerros. E ele fala que para bezerros a solução de Riga com lactato vai ser a mais adequada. Então, aquela questão, né, de a gente fazer as generalizações, uma solução de Riga com lactato que é neutra, ela vai ser mais adequada a um bezerro diarreico, porque diarreia leva a acidose metabólica. Só que aí começa o debate. Solução de Riga com lactato é bem mais cara do que uma fisiológica normal. E aí começa, porque às vezes a gente, né, quer dar uma diluída no custo. Por isso que a gente fala, gente, se você precisou entrar com intravenosa, estamos falando de um animal que já está de moderado a grave, pelo menos. Então, é melhor que você entre com... É aquela coisa, você vai querer melhorar o custo entrando com uma solução salina, aí você dá uma melhorada no custo, mas aí o animal às vezes morre, né? Então, aquele negócio, adulto aguenta muito mais, filhote nem tanto. Então, ele fala que para bezerros diarreicos, a solução de Riga lactato vai ser superior por ser neutra, tá? Não é que ela vai... É porque ela não piora a acidose metabólica. E aí ele fala exatamente isso na questão de corrigir a acidose metabólica. E aí ele fala... que daí ele começa a falar aqui da parte do... Que eu tô literalmente lendo, gente. Eu tenho as partes que eu destaquei aqui. E aí ele fala... É isso, que daí ele fala agora de uma parte aqui toda com correção com solução de bicarbonato de sódio. Então agora a gente está falando do bicarbonato de sódio injetável, né? Então bicarbonato de sódio via oral, jamais. Mas bicarbonato de sódio intravenoso. E aí ele fala das opções comerciais, né? Inclusive ele fala das opções que a gente tem aí, comerciais e não comerciais, né? E ele fala da utilização de ampolinhas de solução de bicarbonato de sódio. Então você pode comprar ampolas de bicarbonato de sódio para você fazer, daí você diluiria a sua ampolinha de bicarbonato de sódio em frascos.
E ele até dá a proporção aqui bonitinho. É, e ele fala que tem bicarbonato de sódio a 6% para uso veterinário, que vem em frasco de 500 ml, né? Aí, gente, a gente já começa a falar o seguinte. Daí ele fala da questão da praticidade, né, de você já ter a solução pronta para fazer a correção. É, e aí ele fala que. E ele faz um alerta: não misturar a solução de bicarbonato com a solução de Ringer com lactato. Eu sempre falo isso, gente, que você vai fazer misturas, você faça na solução fisiológica, e aí você fala assim, mas eu tô dando Ringer com lactato, daí eu quero fazer o bicarbonato. Então assim, você para o Ringer, e aí você faz a misturinha né, da ampola na solução fisiológica, desce o bicarbonato, tira, aí volta com o Ringer com lactato. Né? Porque ele fala da questão de formação de componentes, né? Você tem reação química, né? E o cálcio vai ter reação química aí, né? E aí ele fala, não, o cálcio não, na verdade, exatamente o bicarbonato. Ele vai ter reação com a solução de Ringer com lactato, então não misturar. Eu sempre falo, gente, não fica misturando as coisas. Por isso que eu tenho birra de quando eu vejo a pessoa pegar uma solução e aí ela começa a injetar coisa. Aí você vê assim, a pessoa dá, não, eu vou injetar um isso, eu vou injetar um aquilo. Vira assim, você tá misturando um monte de coisa. Você nem sabe se essas coisas tá dando certo ou não. Daí você começa aí mistura antibiótico, mistura com cálcio, que mistura com não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu. Então parte do princípio do seguinte, não misture as coisas, porque você não sabe o resultado final. Então, bem aqui, porque a gente estava falando dessa questão, né, de bezerro usar o Ringer com lactato, e bezerro tem acidose, e aí você vai querer usar um bicarbonato. Nunca misture bicarbonato na solução de Ringer com lactato. Mas, aí vem uma parte, né, que eu sempre falo isso em aula também, a correção, né, do animal em acidose, na verdade, assim, correção de equilíbrio ácido básico. A hemogasometria é o principal aqui, gente, porque é complicado. Você às vezes acha que o animal está em acidose e não está, daí bota o bicarbonato, bota o animal em alcalose. Então, assim, agora o animal está em acidose, 10 minutos depois ele entra em alcalose, você mata o animal fazendo um negócio desse. Então, a campo a gente não tem a hemogasometria, né? Então, eu, Vanessa, particularmente, eu sou muito reticente à utilização do bicarbonato se eu não tenho a hemogasometria. E ele fala que no artigo ele traz tudo bonitinho, a parte da hemogasometria, a correção, a continha para você fazer a correção. Eu sou uma pessoa muito resistente a, se eu não tenho a hemogasometria a campo, eu usar. Aí o que eu uso? A hidratação. Porque a hora que eu faço o restabelecimento do fluxo, especialmente fluxo renal, os rins vão fazer a correção, vão fazer a troca, né? E aí os rins fazem um equilíbrio ácido básico de novo. Então, ou seja, o paciente demora mais para se recuperar, mas eu tenho mais segurança. Só que ele faz até uma questão aqui, ele traz uma quantidade aqui de milimoles que você pode usar. Ele tem uma continha aqui de bicarbonato, que ele fala que é assim um negócio mais neutro, né? Mais neutrinho aqui. Você lembra de que é que ele fala, Tomás, que ele fala essa parte? Um pouquinho mais pra frente ali. Um pouco mais pra frente. Bicarbonato acetal. Que quando tem uma... Que é de 10, né? Isso. Tratamento. E ele até fala, ele até dá um exemplo aqui, que é até um exemplo que eu grifei para falar isso para vocês, da questão de quantidades. Ele fala que um bezerro diarreico com 50 quilos de peso, em choque hipovolêmico, então a gente já tem aí um animal comatoso, com acidose metabólica acentuada, o clínico necessitará de 6 litros de solução de Ringer com lactato e 400 ml de uma solução de bicarbonato a 6%. Então ele fala de um frasco de 500 ml, feita aquela de bicarbonato que é um frasco de 6%, que é a que tem convencional, que tem no mercado. E aí você infunde dessa bag de 500, você vai infundir 400 ml. É por isso que eu falo, gente, um bezerro de 50 quilos em choque, eu vou precisar de fluidos, eu vou precisar de 6 litros e 400. A pessoa falar para mim que ela fez uma bag de 500 ml é homeopatia. É homeopatia isso aí, gente. Porque, não, sabe, um bezerro de 50 quilos eu já vou precisar 6 litros.
Então, assim, para eu reverter um choque, aí é aquela coisa, por isso que a gente fala, se você tem um animal em choque, ou você entra com tudo, ou você vai perder seu paciente. E aí o que você gastou foi gasto bestamente, porque você no final do dia perdeu o animal do mesmo jeito. Então, esteja preparado, e às vezes, né, o que eu faço é, clientes meus, eu falo para eles terem uma farmácia com produtos ali, então tenha na farmácia ali pelo menos o tratamento de choque de um animal. Né? Então, fala pro cara, tenha pelo menos de um bezerro, né? Porque é o que mais tem, né? Então, pelo menos um aí para você conseguir fazer uma intervenção. E aí ele fala. Aqui, ó, não é? Essa parte. Ele fala de um valor de menos 10 milimoles, que seria uma terapia inicial. Então ele traz aqui uma receitinha de bolo bonitinha do bicarbonato, que ele fala assim, menos 10 seria uma quantidade que você aplica. Se for um animal em acidose, você ajuda. Se for um animal que não tá, né, então o animal tá neutro ali, não mexeu tanto assim. Então ele fala que seria uma quantidade para você aplicar num animal que está instável aí. Eu sempre, que negócio, você vai olhando pelo quadro clínico, né? Você está fazendo hidratação, está fazendo uma velocidade, está fazendo bonitinho ali, você vê que o animal está perdendo parâmetro, é a hora que às vezes eu falo assim, tá, deve ser, então vamos. Então, mas ainda assim, gente, eu vou bem devagarzinho. Eu dou um pouquinho, paro, volto mais com a fluido, dou mais um pouquinho, paro, volto. Então eu vou indo devagarzinho nessa correção com bicarbonato. Eu realmente sou uma pessoa bem com medo dele quando eu não tenho a hemogasometria. Mas se você tá ali com o hemogasômetro, é que a campo é difícil a gente tá. Mas se você tá no hospital, né, você tem o hemogasômetro, use-o. Tudo bem até aqui, pessoal? Porque a gente já está caminhando para o nosso finalzinho da live. Tem dúvidas aí? Então a gente falou sobre as soluções comerciais oral e que você pode usar via interal, né? Então você veja via sondas. A gente falou agora das intravenosas, então a gente tem basicamente a solução salina e a solução de Rieger com lactato, e aí eu posso misturar bicarbonato nessa cocção, mas né, não misturando dentro delas, mas misturando junto, né, no meu protocolo de tratamento. Mas você vê que num animal que está desidratado, a gente vai usar muita fluido para hidratação, então muita solução fisiológica, muita Rieger com lactato. Aí o bicarbonato ele vem só um pouquinho, né, em volume, né, digamos assim, viria só um pouquinho. Então você vê, você salva muito animal só fazendo uma boa fluidoterapia com coisas básicas. Mas eu tenho que ter meio que na minha cabeça qual é a doença para eu saber a patogenia, para eu meio que adivinhar se o animal está mais em acidose ou mais em alcalose. E aí a gente indo então para a solução salina hipertônica. A gente tem então as soluções hipertônicas, então são as cristalóides hipertônicas. Eu particularmente, gente, eu não tenho muita experiência na utilização das hipertônicas, porque aquele negócio é uma coisa assim, a campo a gente tem uma limitação muito grande. Mas até o Tomás aqui falou, vamos falar delas, vamos falar, ele achou maravilhosas. Eu falei, vamos, se der tempo no finalzinho a gente fala das hipertônicas. Qual que é o princípio da hipertônica? A hipertônica é uma solução concentrada. Então, por exemplo, aqui, NaCl 0,9% era a cristalóide normal, que a gente estava falando, 0,9%. As hipertônicas, aqui as comerciais, a gente vai ter a NaCl a 7 até 7,5%. Então, ela é altamente concentrada em sódio. Qual que é a ideia da hipertônica? Quem trabalha com emergência, ou quem já viu a parte de emergência, as hipertônicas a gente usa muito em resgate, né? Ou seja, o animal tá mais para Jesus do que para a terra, aí eu vou usar uma hipertônica. Qual que é a ideia da hipertônica? Eu coloquei uma solução a 7%, ela é altamente concentrada, ou seja, ela vai puxar de dentro do próprio animal. Então pensa, tá dentro dos vasos, ela vai trazer dos tecidos do animal, vai trazer do resto da periferia dele essa água para dentro do vaso. Então a hipertônica é uma forma de eu expandir a volemia, então, ou seja, volume de líquido dentro do vaso muito rápido para animais que estão aí no choque. Então a gente tem um animal ali, então a gente usa muito a hipertônica nessa parte do resgate.
Só que ela sozinha, ela vai entrar como resgate, depois você vai ter que ir, porque afinal você tirou mais ainda a hidratação do seu animal. Então, assim, não sumiu, você não hidratou ele. Ela é uma solução de resgate. Mas ele trouxe aqui uma forma de você usar ela como solução de resgate. Né? Inclusive, ele fala de utilizar ela, melhor, misturando ela, que daí daria uma diluição na questão do custo, mas na diluição também dos efeitos colaterais que ela tem. Deixa eu até ver que eu acho que. Não sei se a gente fez. Eu tinha feito? Acho que não, né? Ou não? Você quer falar essa parte, Tomás? Porque você estava tão apaixonado. Achei bacana mesmo. Ah, quando ele fala em fazer duas estratégias, né, é quando fica bem clara esse conceito, né, de fazer um resgate e em seguida uma manutenção. Então, primeiramente, administra-se endovenosa uma solução hipertônica, que ele inclusive cogita de ser não só de cloreto de sódio, mas também de bicarbonato, tá? Essa solução hipertônica vai puxar a água dos tecidos para recuperar essa volemia rapidamente, mas, como a professora falou, a gente precisa trazer essa hidratação por via enteral também para o animal. Por quê? Porque num primeiro movimento a água sai do tecido e vem para o vaso, recuperando a volemia, mas num segundo momento esse sódio vai sair dos vasos para os tecidos, né, na diferença de concentração, e vai levar a água para os tecidos. Nesse momento a hidratação via enteral tem que dar conta de fazer essa reposição de líquido não só na volemia, mas também para os tecidos. Então, ele descreve esse processo, né, esse procedimento como uma injeção em pequeno volume endovenosa, que vai fazer essa recuperação, essa puxada da água, mas que tem que entrar rapidamente com uma enteral, seja por sondagem ou não, mas que tem que entrar via enteral uma hidratação para que possa dar conta desse suporte, dessa manutenção posterior. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui para vocês o que ele sugere, né? Então ele fala de entrar com a solução hipertônica em pequeno volume, né? Então aqui ele fazendo um exemplo, né? Então você entraria de 4 a 5 ml por quilo, então você vê 4 a 5 ml somente por quilo, de forma bem rápida, intravenosa, em 5 minutos, ele fala 5 minutos, você desce um monte, né? Então, ou seja, 4 a 5 ml por quilo. E aí, terminou de fazer essa administração intravenosa, 5 minutos depois você entra com 2 a 3 litros de solução enteral, oral ou sondagem, e até ele fala, dependendo do estado do animal, sonda e faz. Porque tem animal que tá apático, afinal, né, tá quase morrendo, tá apático, e aí ele não vai dar conta de beber, porque assim, a ideia, como o animal desidratou, digamos assim, desidratou para dentro do vaso, vem a sede, então o animal vai beber, mas tem animal que não vai beber água, então ele fala de 2 a 3 litros, então assim, é tudo 5 minutos, sabe? Você desce 5 minutos, depois, aí 5 minutos depois você já desce de 2 a 3 litros de solução hidratante via oral ou via sonda para fazer. Esse é o princípio. E aí ele fala, se você não fizer deste jeito, você não vai ter o resgate do jeito que você quis. Então é uma forma de você contornar custos aí, né? Ter um pequeno volume, conseguindo fazer um grande efeito. Então eu achei bem legal, e ele fala, inclusive, que nem o Tomás falou, de você às vezes até usar uma solução de bicarbonato. Né? Então são opções. E aí ele fala que e aí a opção, né, você usar uma solução hipertônica de bicarbonato, ela vai ajudar a correção da acidose metabólica. Então assim, assim, são opções, gente, são opções que, assim, antes você andar com uma farmácia com litros e litros de fluido, não ia dar. Mas, de repente, você vê aqui algumas opções, né? Um acetato, uma solução aqui de bicarbonato que você anda com uma bag, você consegue fazer, né? Uma hipertônica, você consegue. Então, assim, é aquele negócio, gente, a ideia das duas lives era a gente dar uma desmistificada, dar uma ajudada aí vocês com a questão de o que eu tenho disponível no mercado, quais as vias que eu posso administrar, como é que eu posso aí salvar, né, o meu paciente. Porque não tô brincando, gente, a gente às vezes está perdendo aí muito, muito animal, porque a hidratação não foi feita de forma correta. Então, aí às vezes a gente está preocupado com a sepse, com a bactéria, com isso, com aquilo,
E os órgãos em shutdown, as coisas fechando porque não tem circulação de água, né? E ainda mais quando a gente fala de animal jovem, jovem é a chave aí do sucesso. Então, em animais jovens, é hidratação, que a gente fala da tríade, né? É hidratação e aí entra também a questão da glicemia. Então, assim, sem hidratação a gente realmente acaba perdendo muito mais do que salva. E acho que era mais ou menos isso, né, Tomás, que a gente tinha. Isso. E aí, de considerações finais aqui do artigo, pessoal, ele fala que a hidratação ideal, ela vai vir. Eu tinha quase certeza que eu fiz esse slide. Ah, não, porque tá aqui embaixo, por isso que não tá aparecendo para vocês. Tá, tá vendo? Tá só um pedacinho. Deixa eu ver como é que sobe aqui. Eu falei, gente, eu lembrava de ter feito isso. Não está. Daqui a pouco ele aparece aí para vocês. Então, a hidratação ideal, né, que ele fala aí, é a de a gente ter, primeiro, aferir o nível de desidratação, grau de desidratação com precisão no exame físico. Tá vendo, gente? Exame físico é de graça. Então, eu ter aí o exame físico bem feito para eu já saber quanto que eu preciso fazer de infusão. Essa infusão pode ser via oral, pode ser via sonda, pode ser intravenosa. O mais comum e mais economicamente viável, uma composição de várias. Então, fazer um pouco ou bastante via oral, um pouco intravenosa. E ele fala que também você entendeu o estado ácido básico do meu paciente. Então, aí você pode fazer isso exatamente lendo os artigos e sabendo a patogenia e inferindo mais ou menos como é que pode ser. Ou hemogasometria, e aí a solução que você pode administrar. Então a gente vê, tem soluções via oral aí feitas pensando no bezerro, né? Então soluções que proporcionam não só a reposição de eletrólitos, mas ao equilíbrio ácido básico. Eu posso utilizar que tem aí soluções para animais adultos bem mais limitado. Para bezerro a gente tem um pouco mais, animal jovem eu tenho mais, adulto eu tenho um pouco menos, mas eu tenho também. Então, eu posso utilizar soluções que sejam via oral ou soluções intravenosas. E ele fala que a questão aqui é eu entender o que eu tenho disponível e isso ser o melhor benefício para o meu paciente. Então, pessoal, eu espero que a gente tenha atingido os nossos objetivos de esclarecer melhor para vocês as soluções, o que a gente pode fazer em caso de pacientes com necessidade de hidratação. E aí fica o nosso convite, que o nosso próximo artigo, né? Então depois eu vou mandar para vocês, aí vou colocar lá no Instagram. Nosso próximo artigo a gente vai falar de sistema nervoso. E aí também é um artigo desses bons, grandes aí do pessoal da Revista Brasileira de Boiatria. E aí a gente vai falar, então a gente já falou sobre verminose, né? Um artigo de parasitoses aí que também eu já subi no YouTube, a parte 2, que a parte 1 eu não dei conta. E aí a gente tem esse segundo artigo, que foram 2 lives sobre hidratação, que também a gente vai subir lá no YouTube. E o próximo agora acompanha, que vai ser sistema nervoso, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar, gente. Muito obrigada para quem assistiu. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Maiara. Então, se vocês tiverem... Dorinha mandou aí pra gente. Obrigada.